Glória a Jesus. Eu pude entender o que Deus quer comigo, irmãos. Que Deus quer tratar na minha vida. E é como se hoje, olha que interessante, é como se hoje Jesus dissesse: vem cá, senta aqui nessa cadeira que eu vou ter uma conversa com você, bem pertinho. E essa conversa é justamente isso aqui. Eu vou ler apenas o primeiro versículo do 14, do capítulo 14 de João, e depois nós vamos para o capítulo 10, a partir do versículo 14. Ele diz assim no capítulo 14 de João, no primeiro versículo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. A palavra turbar, ela vem de turbulência, ela vem de tempestade, ela vem de bagunça, confusão, ela vem de uma série de outras vertentes. Obrigado. E é como se houvesse uma interrogação e o Senhor pusesse a mão lá no nosso coração a fim que dissesse: despreocupa, tranquiliza. E no capítulo 10, no versículo 14, ele diz assim: fique em paz, porque eu, Jesus, eu sou o bom pastor. Olha isso. Eu, Jesus, sou o bom pastor. A gente tem vivido momentos tão complexos, momentos tão difíceis, enfrentamos tantas crises, tantas situações, pandemias, a situação do país, isso é já visível a todo mundo, tanto política, como social, como financeira, a situação das famílias em si, e isso vem perturbando pessoas. Eu não quis direcionar-me assim profundamente no quesito depressão, angústia, porque por esses dias atrás entrou pessoas aqui que até pensaram em tirar suas vidas. Pessoas que não conseguem se comunicar, pessoas que querem cada vez mais estar isoladas. Isso é um triste sinal. Se você não consegue mais interagir com outras pessoas, não consegue conversar, não consegue estar no ambiente desse, com outras companhias, você vai ter muita dificuldade. Nós vamos passar muito daqui as últimas vezes. Nós vamos ter muita dificuldade. Você vai se isolando, parece que não é nada. Não, eu só quero estar só. Mas você está se trancando. E um dos maiores sinais que é tão evidente, que é tão claro, é que a gente recorre a esse pequeno aparelho chamado celular. A gente entra no nosso quarto, ou fica na nossa sala, alguém passa: e aí, está tudo bem? Está tudo bem. Está, não, estou jogando. Mas você está ali porque você não quer falar com ninguém. Você está ali porque você está triste. Você está ali porque você está com angústia no coração. Você tem algo te machucando interiormente e você não encontra refúgio em ninguém. Então você prefere utilizar essa ferramenta, porque essa ferramenta chamada celular, ela não vai chamar a sua atenção, ela não vai dizer que você está errado, ou ela não vai dizer: está vendo, você não está bem por causa disso daqui. Ela não vai te questionar. Então você descarrega tudo ali, mas é ao contrário, você não está descarregando, você está absorvendo mais dificuldades, mais problemas. E é por isso que essa geração sofre de depressão, de opressão, porque nós não queremos amigos mais, nós não queremos parceiros mais. Ninguém vê mais, irmão Oséias, aquela colegagem da roda de piano, na meninada, aquela colegagem da bolinha de gude. Hoje, infelizmente, está matando pessoas, mas tinha aquela colegagem do pipa, né, do papagaio. Não se vê mais. Sabe aquela colegagem de disputa de bairro contra bairro? Vamos descer ali, vamos quebrar a cara do outro ali. Era tudo brincadeira, machucava. Mas aquilo era uma brincadeira que nos dava estrutura. Não tem
legal, vamos jogar uma pelada ali, vamos disputar bairro contra bairro ali na rua, ninguém era jogador. É mais canelada que outra coisa. O gol está aqui, o chute ia para a esquerda, ia para a direita, mas como fazia bem ter amigos. Aquelas briguinhas de colega de escola, não, quem gosta dela sou eu, quem vai cantar ela sou eu, ninguém ia cantar ninguém ia casar com ninguém. Mas era bonito aquilo. A meninada não tem mais isso. Puxa, a gente era tão livre e não sabia. A gente podia dar até 2, 3 horas pelas ruas, a gente brincava. Final de ano, época de São João, esses períodos assim, a gente ficava até 2, 3 da manhã. Mas nós nos tornamos uma sociedade dividida entre ser humano e abraçar a nova era. A gente quer ser híbrido com a tecnologia. A gente quer que ela seja mais um membro da gente, ou a gente. O que a gente sabe é que tem muita gente tirando sua vida. O que a gente sabe é que tem muito garoto de 9, 10, 15 anos cortando os pulsos, fazendo atrocidades que não era daquela época. Não tinha maldade, não tinha nada disso. E hoje a gente vive uma geração adulta sofredora. Você não pode olhar para uma pessoa que está encarando por quê. Você não pode dar um bom dia para uma pessoa. Que bom dia? Bom dia talvez para você, para mim é uma porcaria. E mesmo dentro de um ambiente como esse, se você diz a paz do Senhor, que paz, irmão. Está tudo errado, irmão. Que paz, a gente não quer olhar nos olhos dos outros. Mas Jesus está dizendo no secreto do nosso coração. Eu, Jesus, sou o bom pastor. Por mais que a gente não é abraçado por alguém, por mais, irmão Mateus, que alguém passe por nós e vire aqui, despreze, tenta humilhar, mas se a gente tirar o foco do ser humano nesse momento, e olhar para o autor e consumador da nossa fé, e conseguir escutar a voz dele, ele vai dizer: calma, eu sou o bom pastor. Se tem alguém bom para você, sou eu, Jesus. Se tem alguém que não vai fazer mal para você, sou eu, Jesus. Se tem alguém que vai te entender, sou eu, Jesus. Se tem alguém que vai te ouvir, sou eu, Jesus. Se tem alguém que, quando você está bem, eu estou contigo, sou eu, Jesus. Se tem alguém que você está na maior deprê, não quer falar com ninguém, não quer ver ninguém, está quebrando as coisas, sou eu, Jesus, que vou estar ali para você falar e sair dessa situação. Se tem alguém que pode te curar, sou eu, Jesus. Mudar a tua vida, porque eu, Jesus, sou o bom pastor. Mas quando a gente foca naquele homem que está atrás do altar e esquece que ele é um administrador do culto, ele está ali para dirigir a igreja, mas não foi esse que está atrás de um culto que morreu por você, mas você foca nele, você vai ver os defeitos, você vai dizer que você é crente porque ele tem defeito. Não vou na igreja porque aquele pastor tem defeito, aquela pastora tem defeito. Mas se você acreditar no que João escreveu, nas palavras que Jesus disse e ele ouviu, eu sou o bom pastor, então você aqui vai ver um homem, mas na tua vida, na igreja, cuidando de tudo, do teu coração, você vai ver Jesus. O tempo todo dizendo para você: eu sou o bom pastor. Mas sabe qual é o nosso problema, irmão? Que a gente potencializa mais as coisas ruins, as coisas que são maus. O mal que alguém nos faz, a gente puxa, e aí a gente se entrega àquele mal. Não podia ter falado assim comigo, não podia ter me tratado assim, eu não aguento mais essa vida. Aí a gente entra em depressão, em opressão, porque alguém nos humilhou, nos jogou para baixo. Mas por que não deixar entrar no ouvido do Senhor? Tá bom, irmão, essa é a tua visão, te agradeço, eu tenho defeito, mas vai lá para o teu quarto, abre a Bíblia toda vez que isso acontecer, em João capítulo 10, e ouça o que Jesus está dizendo. Olha, aquilo foi um homem que tem tanto defeito quanto você, mas eu, Jesus, estou dizendo: calma o teu coração, eu sou o teu bom pastor. Eu sou o bom pastor. Aqui não se decepciona.
decepcionem, porque o pastor Osmar não é o bom pastor, eu sou, não. O bom pastor é Jesus. Aqui a gente comparte ideias para melhorar o nosso ambiente, mas o dono da tua vida, da tua alma, desta igreja é Jesus de Nazaré. Então, se nós aprendermos a olhar para Ele, e essa é a minha tentativa de um ano para cá, desde quando cheguei, vamos focar na obra, vamos focar nas almas, vamos focar em Jesus. Olha o nosso tema da sexta-feira, é sobre Cristo. Vamos aprender o máximo que pudermos sobre Ele. Glória a Deus. O máximo que pudermos sobre Jesus. E assim que aprendermos o máximo que pudermos sobre Ele, Ele vai abençoar as nossas vidas. Aqui. Ele vai nos dar graça. Deixa eu ver. E Ele vai nos dar vitória. Perdão aí que acabou a bateria, mas a graça não acaba, viu? Jesus vai continuar falando. Então, irmãos, vamos aprender aqui, os novos que estarão chegando, vamos aprender a mostrar para eles que não é o homem que está aqui. O homem que está aqui, irmão Josué, um dia pode te decepcionar. O homem que está aqui pode decepcionar vocês, Mateus, pode decepcionar os irmãos. Aí cabe a vocês, porque é o homem que está aqui, pastor. Vamos conversar. É assim que a gente trata quando a gente se decepciona com alguém. É assim que a gente trata, conversando, quando por mais que seja uma decepção, aquela pessoa gosta da gente, a gente gosta dela. Porque a gente administra ideias. E a minha ideia, uma hora, irmão José, pode ir em encontro com a sua. Ou a sua ideia vem de encontro com a minha. O que vai colocar o prumo naquilo, o nível naquilo, é se acharmos respaldo bíblico para aquela ideia. Aí você vai dizer, pastor, ó, a Bíblia diz assim. Eu vou ter que dizer obrigado, irmão José, você tem razão. Mas se formos olhar da parte humana, nós vamos brigar, sair no tapa e não vamos chegar a lugar nenhum. Então existem coisas que não vale a pena potenciar. Existem coisas que não vale a pena valorizar. Existem coisas que você tem que ouvir, se entristecer, chegar em casa, dobrar o joelho e falar, Jesus, me cura disso aí, porque eu não quero esse veneno na minha vida. E ponto final. Então ele está dizendo, eu sou o bom pastor. E sabe o que tem de bonito aqui? É porque ele está dizendo para mim e para você, cuidado, porque se eu tenho que mostrar para vocês que eu sou o bom pastor, é porque existem maus pastores. É porque existem pessoas com outras intenções, que não é o reino, que não é o céu, que não é a edificação da vida espiritual de vocês. Existem outros pastores que só vão tirar lã, só vão tirar gordura e ainda vão matar vocês, vão querer aproveitar a carne, porque não são bons pastores, somos loucos. E Jesus vai dizer, fiquem comigo, eu sou Jesus. Eu vou cuidar de vocês. Eu vou estender as mãos para vocês. Porque o mau pastor, ah meu Deus, eu estou arrepiando. Jesus, o que eu tenho que falar? O mau pastor machuca e não reconhece que machuca. Às vezes, irmãos, a gente machuca sem querer, alguém. Isso é normal. Em casa, vai pegar um negócio, que vem aqui trabalhando com o irmão, caiu, irmão, desculpa, vai cair, vai fazer o quê? Às vezes a gente machuca por acidente. O casado, irmão Mateus, precisa ter cuidado para não brigar quando aquele machucado foi um acidente, foi uma equivocação. Mas muitas vezes pode ser uma equivocação e o casal ali, depois de meia hora, me perdoa, meu Senhor, me perdoa, e aí o perdão continua. Mas quantos casais não puderam ouvir isso que eu estou falando aqui hoje e se acabaram em nada? Porque não tiveram bons pastores para dizer o caminho é aqui. Porque a Bíblia diz que é tudo aqui. Se vocês forem para a direita e para a esquerda, vai dar tudo errado. É isso que eu estou arrepiado aqui nessa noite, porque não tinha projeto nenhum de falar disso. E tenho certeza que tem vidas sendo alcançadas. Jesus está dizendo, eu não vou machucar. Eu não vou maltratar. Eu não vou bater.
eu sou bom pastor. Mas, escutem isso, ele pode estar dizendo, tão bom que eu vou deixar de corrigir, de disciplinar, porque eu corrijo, disciplino a quem amo, a quem tenho por filho. Então, quando a palavra dele vier, a palavra dele, que se for a minha palavra como pastor, vocês têm todo o direito de rejeitar. Mas a palavra de Jesus dizendo, conversa, acerta, ora, busca, se é dele, Pai, obrigado. É o pastor tendo cuidado da gente. É o pastor nos abraçando. Então, é um conforto para nós. Isso é para nós que estamos aqui, para alguém que está ouvindo por aqui. Ele está dizendo para você, se você decepcionou com algum dirigente de igreja, que você olhava como pastor, você olhou no sentido errado. O pastor espiritual mesmo, o verdadeiro é Jesus, aquele ali é um administrador. Ele tem que administrar, talvez ele não tinha nem preparo para estar à frente. Talvez ele machucou porque ele não soube para que serviria um cajado. E muitas vezes até muitos pregaram, não, que era o cajado de João Batista. João Batista não era pastor, era profeta. Para que usaria cajado? Para quê? Mas Moisés tinha um cajado. Mas Moisés foi pastor. Moisés sabia usar o cajado na hora certa. Davi sabia usar o cajado na hora certa. E muitas vezes as pessoas são colocadas neófitas num trabalho e acostumam aquele grupo, aquelas ovelhas, a conviverem só com broncas, só com puxão de orelha. O outro pastor que vem para pastorear de fato sofre. Mas esse pastor aí não tem graça, porque como é que ele fala? O outro não, o outro pulava, babava, gritava. Mas eu não consigo entender Jesus aqui na frente, irmão Josinei, dizendo que sou pastor, babando, pulando, gritando e dizendo, olha aí, dá gira aí, dá 7 voltas, dá 7 pula aí, vira pirueta aí, ó, não vejo. Eu tento imaginar Jesus aqui com aquela serenidade tão linda, que dá vontade de cantar o rosto de Cristo. Cantar aquele hino, à vontade. Jesus parando, havia angústia no coração das pessoas, havia sofrimento, feridas, porque não era fácil aquele momento. Quem está estudando com a gente na sexta-feira, nós vamos tentar mudar para o domingo para todo mundo entender, aproveitar o máximo que a gente vai passar aqui. Porque aquele momento é o mesmo momento que o Brasil vive em alguns outros países. Eu citei aqui no estudo. O império que dominava era Roma, e era o império da perna de ferro da estátua. De Nabucodonosor era muito complicado. O idioma mais falado era o grego koiné, ainda vindo da dominação de Alexandre o Grande. Olha que confusão. Mas o culto lá em Israel, em Jerusalém, era judaico, e com todas as religiões ali advindas de outras nações. Um sincretismo. O judeu era meramente um escravo ali nessa época. Mas o povo ainda se intensificava em falar no aramaico. Olha só. Então era uma confusão. Como é que o judeu ia entender? Ele tinha que saber de aramaico, tinha que ter conhecimento de grego, mas também a dominação que falava o latim. E o jugo sobre a vida deles, a mudança na liturgia do templo, havia aflição, havia dor, havia muita pobreza. Pode ver que Jesus está sempre fazendo milagres. Havia inúmeras doenças, gente, o que a gente está vendo hoje, o que está acontecendo no Brasil hoje, no mundo, pessoas passando fome, doenças que a gente não consegue explicar, nossos irmãos se enfermando. Quero pedir a vocês aqui, e que vocês me ajudem a isso ir adiante. Precisamos de um ambiente de paz, de união, para sermos curados e a cura alcançar os outros, a cura chegar a outras pessoas. Porque se não conseguirmos ter paz dentro de nós, o milagre não vai acontecer. Até nós infartaremos, porque vamos ficar nervosos com o fio, vamos ficar nervosos por oportunidade, vamos ficar nervosos porque não gostei da palavra, vamos ficar nervosos porque não me deu espaço. Mas nesse momento que é para crescer a igreja, ninguém quer espaço. Ninguém fica nervoso para ir lá ganhar uma
Ninguém fica nervoso para ir lá no hospital visitar nossa irmã. Ninguém fica nervoso para ir lá. Eu estou nervoso porque não consigo ir lá ver o irmão errado, não consigo ir lá na casa. Ninguém fica nervoso para isso. A gente tem outra guerra para lutar. Então coloque a paz. Escute esse conselho. Essa irmã que vendeu a tinta, conversei tanto com ela. Ela disse assim: pastor, o senhor devia estudar psicologia. Escute o que eu vou lhe dizer. Não deixa nunca mais uma palavra de outra pessoa te entristecer. Pode ser que na hora você se magoe, mas vai para a tua casa e descarrega aquilo. Vai lá dar para Jesus, eu estou livre. Isso não vai me afetar. Não deixa nunca mais olhar de alguém te jogar para baixo. A virada de cara, ou que alguém te desprezou, te chamou de feio, de pobre, de pequeno, seja o que for. Ah, que você não sabe pregar, que você não sabe cantar, que você não sabe fazer, que você não tem dom, que você... Não deixa nada disso. Olha para aquela pessoa com dó e diga para ela: eu te amo da mesma maneira. E quando você sair de perto, você olha para Jesus, que Ele está ali como um bom pastor, dizendo: eu te abraço, eu curo você. Porque não tem nada dentro de uma igreja para matar, a não ser esse pedaço de carne da boca. Já percebeu que toda a confusão de uma igreja é esse pedaço de carne da boca? É o que disse, é o que falou, é o que mexeu, o que magoou, o que machucou. E vamos crescer, vamos deixar de ser criança, vamos ouvir Jesus pôr na mão no coração, fazendo aquele caminho, dizendo: olha, não se perturbe, fique em paz, acalma. Existem pessoas que são ruins, existem pessoas que são más, existem pessoas que machucam, que ferem, que maltratam, mas eu, Jesus, eu te abraço, eu sou um bom pastor. Canta, não posso viver, Jesus, sem teu amor. Jesus, eu não vivo sem teu afago, eu não vivo sem teu abraço. Oh meu Deus, aleluia. Eu estou me segurando aqui porque eu prefiro falar em línguas depois para dar sequência aqui, porque está gostoso demais. É como não, eu tenho certeza, Jesus está aqui nos abraçando hoje, alcançando as nossas almas e dizendo: ei, vocês sofreram demais, vocês choraram demais, vocês pensaram demais, que confusão, como vai ser, vai acabar, não vai. Mas Ele está dizendo: que bom que você está aqui, porque eu, Jesus, o bom pastor, estou aqui. Perde quem não veio, perde quem não quis ficar. Ele está dizendo: eu estou nessa casa, eu estou com vocês, eu abraço vocês, eu vou para casa com vocês. E na hora que vier a tempestade, eu estarei lá para acalmar. Eu estarei lá, aleluias. Como diz o louvor, por toda a minha vida, ao Senhor te louvarei. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou, mas a tua voz, aleluia, ela é mais doce que mel, mais poderosa, me acalmou. É Jesus que acalma. Ele diz assim: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas. É Bianca, você vê? Thaís. Bianca é a outra. Então, Thaís, olha que bonito, né? Talvez as pessoas poderiam olhar para você e te julgar mal. Poderiam olhar para o Mateus, ou para o Josué, ou para mim, ou qualquer um de nós. Sabe o que a gente tem que fazer quando isso acontece? Tá bom, eu te entendo, não dá para de frente. Mas aí é lembrar do que Jesus está dizendo. E essa pessoa disse aquilo, essa pessoa inventou aquilo, mas eu conheço você como minha ovelha, eu sei que você não é nada daquilo, então fique em paz. Olha como a Bíblia tem palavras que poderiam ser palavras. Jesus é o maior psicólogo, Ele é o maior psicólogo. Ele está dizendo: não dê ouvido a conversas, ouça o que eu digo, o que eu penso de você, o que eu tenho para você. Eu conheço as minhas ovelhas. Então as pessoas podem julgar, porque vê a nossa aparência, porque vê o nosso estereotipo, o nosso lado de fora, mas não conhece o que Deus vê, o lado de dentro. Vocês lembram de uma história da Bíblia?
quando Deus precisou de um rei, porque o rei estava fora da direção de Deus. Aí Deus mandou o profeta. O profeta estava tão empolgado, aqui tem aquilo. O profeta estava tão empolgado em ungir alguém, que apareceram os irmãos lá de Davi, bonitões, fortes, parecendo ser a pessoa que seria. E Samuel disse: caiu o rei. Deus disse: não. E veio outro: caiu o rei. Tudo bonitões, fortes, estereotipo. Tem gente, Moisés, que vai te comparar com aquele que tem um diploma de não sei de onde, com aquele que anda com um carro de não sei o que, que mora na mansão de não sei de onde, e no nosso meio que isso é ridículo. Vamos olhar o que você oferta, o que você contribui. Tem gente que, infelizmente, vai nos julgar dessa maneira, vai nos condenar por essas situações. Mas Jesus está olhando você, Jesus está olhando para mim, pelo que está dentro dos nossos corações. Ele não olha por fora. Ele deixou muito claro para Samuel: Samuel, você está olhando só a cara, só a casca, você está olhando só a aparência. Escuta bem isso. O bom de servir a Jesus é que Ele sabe quem eu sou de verdade. Mesmo que até eu consiga me enganar, eu não engano Jesus. Ele nos conhece, Ele te conhece. E mais alguma coisinha para a gente concluir esta noite. Ele diz assim: olha, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Aí está um grande problema. A gente tem pessoas que estão na igreja há 30, 40 anos e está igual Natanael: Senhor, mostra-nos o Pai. Está tanto tempo com vocês e não me tem conhecido? Então não adianta servir a Deus pelo sistema, pelo movimento, porque o grupo é bom, porque o pastor prega bonito, porque a igreja é chique. Não, é bom tudo isso, sim, claro. Quem não quer tudo isso? Quem não quer tudo isso? Mas a melhor coisa de estar aqui é saber que o bom pastor está aqui e a gente sabe. Se a gente conhece ele, a gente sabe. Sabe por que eu sei que a Thaís está? Porque eu a conheço. Puxa, eu estou vendo o Mateus, eu conheço. Então, cada um que eu vejo aqui, eu sei que está porque eu conheço. Mas se entrar alguém que eu não conheço, bom, está, mas eu não conheço. Você consegue identificar Jesus na tua vida nessa noite? Você consegue identificar Jesus nesse culto nesta noite? Você consegue entender que não foi por minha causa, que não foi pelas palavras bonitas, porque essas palavras não são bonitas, são ungidas. Você consegue entender que tudo é em torno dele, para ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, quando sentar nesse banco, eu vou lá porque eu preciso de apoio do pastor. Você não está apoiando o pastor das marcas, você está apoiando o reino de Deus. Você está dizendo: Jesus, eu estou com o Senhor nessa obra. Eu vou continuar com o Senhor nessa obra. Quando você sentar aí na porta, você está dizendo: Jesus, eu estou aqui na porta, tomando conta porque é para o Senhor. Quando Moisés põe esse teclado e fica tocando, ele não está fazendo bonito para mim, não. Ele conhece há pouco tempo, mas a Jesus ele conhece desde tempo igual eu. Então, se nós entendermos que tudo aqui é para Ele, não faz diferença o que a gente vê fisicamente. A diferença que faz é, oh meu Deus, a diferença que faz é quando ia aqueles dois no caminho de Emaús. Eu vou parar nesse ponto aqui, ó. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Tem mais coisas aqui, mas é bom a gente ir de ponto. E eu quero concluir falando do que aconteceu em Jerusalém. Quando Jesus foi crucificado, e aí, no terceiro dia, todo mundo começou a ir embora. 2 discípulos estão indo das suas casas em Emaús, mas eles não sabem da notícia
que Maria, por se levantar cedo e ir ao túmulo, descobriu que Jesus havia ressuscitado. Alguns irmãos nem quiseram acreditar nela. Acreditar numa mulher? Por mais que as pessoas não acreditem, Deus pode não querer usar a tua vida. E o que é bonito nessa história é que aqueles dois, já saindo da cidade, cabeça baixa, eu tento imaginar cá, com os meus cabelos, que eles estavam chorando. Seria difícil não chorar. Ou pelo menos que haviam chorado, porque o semblante estava bem desfigurado. A gente nota quando uma pessoa está abatida, amargurada. E o assunto era: puxa, meu irmão, por que fizeram isso com o nosso mestre? Acabou para nós, tudo perdido. A gente tinha esperança nele. A gente tinha esperança nele. E agora está tudo perdido, está tudo acabado. E no auge dessa caminhada, aparece o terceiro homem. Não se manifestou como Cristo ressuscitado, mas se manifestou como mais um forasteiro, que parecia estar alheio a tudo, mas só parecia. E quando viu toda aquela tristeza, pergunta: mas o que vocês estão conversando? Que conversa pesada, angustiante, vocês estão frustrados? Que assunto é esse? Não, mas você é o único aqui, forasteiro, que não sabe o que aconteceu? Mataram Jesus, olha toda a desgraceira que fizeram aí. Mas aquele homem começa a conversar calmamente. Olha, mas convinha que acontecesse assim. E foi conversando, até chegar num cruzamento. Tem uma mensagem tão linda sobre esse cruzamento. Cruzamento é momento de decisão. Meu Deus, obrigado. Cruzamento é momentos em que ou ele continua com você, ou ele vai te deixar. Para aqueles dois, Jesus só não permaneceria com eles se eles não quisessem. Dependia deles. Você está entendendo isso? Jesus só sai da tua vida se você quiser. Jesus só deixa você se você quiser. E quem sabe para você, para mim, para alguém aqui, é um momento de decisão, é uma encruzilhada. E parece que as coisas de Deus estão querendo ir para o outro lado. E parece que você quer sempre para o outro lado. Olha, se você não está ali, como se fosse um daqueles dois, e de repente, aquele que falava, que eles gostavam de ouvir, que a essas alturas o coração parecia chamas, estava ardendo, mas eles não entenderam o mistério ainda. Jesus faz menção de que vai para o outro lado. E eles dizem: não, não vai não, já é tarde. Talvez até uma desculpa para convidar Jesus. Olha, talvez eles queriam dizer: se o senhor soubesse o quanto está ajudando a gente essa conversa, o quanto o senhor está falando, talvez eles quisessem dizer isso. Se você soubesse o quanto a gente está arrasado com um trecho do caminho, frustrado, e o senhor entrou na nossa jornada questionando, e daqui a pouco a gente não aguentou falar mais nada, só ouvir. Um olha para o outro: Senhor, fica conosco. Oh, Deus. Olha para a tua alma, diga para Ele: as coisas mudaram no mundo, Pai. Diga para Ele: as coisas mudaram nas igrejas. Os cultos são frios, as palavras não têm sentido, não há unção. Mas eu estou sedento do Senhor. A gente vive numa decisão, se a gente vai para os movimentos ou fica no lugar que tem prova e luta, mas Jesus está. Nós não podemos deixar Ele seguir adiante. A gente tem que dizer: Senhor, está tarde. Para Jesus não tinha negócio de tarde, mas para eles tinha. E talvez para nós pode ser
é tarde demais. Mas para Jesus não é. Se a gente disser para Ele: Senhor, está tarde, vai não, fica com a gente. Fica com a gente. E Jesus decide ficar. E quando Jesus fica com eles, é na hora do partir do pão. Não deixa Jesus seguir adiante enquanto o pão não ser partido. Enquanto você não receber a bênção apostólica, a bênção sacerdotal, a bênção do Cristo ressurreto, deixa Ele partir o pão para você. E quem parte o pão é quem entrega o pão. Ele quer te entregar o pão. É o pão que vai complementar a visão. É o pão, aleluia, que vai complementar a revelação. Não é aquela pregação teológica, não é aquela pregação difícil de compreender de palavras bonitas. É o pão, e o pão é tão simples: farinha, ovo, uns põe leite, água, algum fermento se quiser. É o pão. É na hora que Ele vai dividir o pão, é na hora que Ele vai partir o pão, repartir. Dizer: você não fica sem, você não fica sem, tudo igual. É ali que vem a revelação. E eles perceberam que não era meramente um forasteiro, era Jesus de Nazaré. E quando Ele parte o pão, que aí ele pode seguir, porque pela fé Jesus estava ali com eles para sempre. Então agora podia seguir. Mas Jesus estava ali com eles em sua presença. Um olhou para o outro. Conta para mim, quando ele começou a falar num certo trecho da nossa amargura, da nossa tristeza, aconteceu alguma coisa com você? Rapaz, o meu coração ardia. Meu coração ardia. Escuta isso. Até aqui a jornada foi só de conversa, foi ruim. Teve muito problema, muita dificuldade. É na igreja, é na minha vida, é no trabalho, é nisso, naquilo. Mas o forasteiro de Emaús entrou nessa caminhada. Guarda isso. O forasteiro de Emaús entrou nessa caminhada. Ele disse para mim hoje: fala isso para aqueles que eu quero que escutem. Eu estou nessa caminhada. E quando ele entra na caminhada, a gente tem que calar. A gente tem que parar de murmurar. A gente tem que parar de reclamar. A gente tem que parar de dizer que está ruim e só escutar, porque ele está partindo o pão. E vai arder o coração, vai arder de gozo, de alegria. Vai acender um lampejo, um avivamento, a nova vida em nós. Porque Ele, o bom pastor que te conhece, está dizendo: eu vou aquecer esse teu coração. Eu vou alegrar essa tua alma, e eu vou compartilhar o maná do céu contigo, e tu vai entender a visão completa, e aí tu vai poder testemunhar. Quando ele falava, ardia o coração. E quer saber? Fique de pé, porque o meu já está dentro. A gente já pode ir para casa, ouvindo ele dizer, João 14, não se turbe, não se entristeça. Ele dizer: eu sou o bom pastor. Eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Eu conheço as minhas ovelhas e delas sou conhecido. Ele quer se revelar ainda mais para mim e para você. Obrigado, Pai, por essa linda noite, por esse consolo que abriu os nossos corações. Leva cada um de nós em paz. Guarda-nos. Dê-nos, Senhor, uma semana abençoada que começa hoje. Porque foi entre hoje e a segunda-feira que aqueles dois caminharam triste para Emaús, e foi ali que o Senhor se revelou. Significa que pode ter uma mudança de bênção, de vitória de hoje para amanhã, na minha vida, na vida de alguém que o Senhor quer mudar essa história. E obrigado por caminhar conosco, seja no momento de pior tristeza, da maior tristeza, de angústia profunda, que a gente já estava dizendo é tarde demais, mas o Senhor decidiu ficar e revelar. Como disse Moisés: se a tua presença não for conosco, não adianta subirmos do Egito da escravidão.
Então, obrigado, Pai, por esse culto. Esse culto foi um avivamento, Pai, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, grande amor de Deus, a consolação do Espírito Santo seja com cada um de nós. Vamos dizer todos amém?